Uma linda e verdejante vida, você é uma linda e maravilhosa vida. A gente está começando mais uma leitura de signos para esta semana, semana que finaliza o mês de janeiro bastante intenso, bastante movimentado. Como eu falei na live de trânsitos numéricos, o nosso mês de janeiro foi um mês de janeiro decisivo para o ano inteiro. Inclusive, ainda dá tempo de você fazer algum movimento, já que o mês de janeiro não terminou. Ele é tão decisivo que ele cria dois caminhos principais para esse ano. Um caminho ascendente, que eu espero que você esteja nele, se resolvendo, trabalhando todas as suas dores e tudo mais, e o caminho, infelizmente, descendente, que é um caminho em que as coisas tendem a apertar, tendem a complicar imensamente até o final do mês, até o final do ano. Se você não viu a live de trânsitos numéricos, está aqui em cima o card e eu recomendo que você assista. Nessa quarta-feira eu vou fazer a live para o trânsito numérico de fevereiro, tá? Eu fiz até a live do trânsito numérico do ano inteiro, com a leitura de runas, para poder explicar direitinho como é que seria o ano. E agora eu vou fazer a live do mês de fevereiro, para explicar também as questões do mês de fevereiro. Também, na semana seguinte, eu vou estar trazendo para nós a leitura de runas mensal, que aí eu vou colocar mais alguns pontos que eu não abordo normalmente, que relacionamentos, casa... não, os pontos que eu abordo nessa live são relacionamentos, casa, finanças e saúde. Normalmente, casa e saúde eu não coloco, tá? Eu dou uma pincelada, mas eu não coloco diretamente, tá bom? Então, vamos lá, a leitura do seu signo. Arianos, arianas, semana de reviravolta, semana marcada por algumas transformações, algumas coisas que estão parados, começam a mexer, e algumas coisas que são dadas como certa sendo reviradas. Então a gente tem nos relacionamentos um período bastante interessante, esse finalzinho de mês, início do próximo, para aprofundamento das relações. Talvez seja muito bom ter algumas DRs dessa semana, falo assim de coração, para que vocês possam alinhar expectativas e poder assim ter uma relação muito saudável, tá? Não é uma semana muito bacana para quem tá buscando o amor, tá? É preferível deixar para a semana seguinte. Talvez a curtição essa semana não vai. Relacionamentos mais longevos estão mais sendo afetados e precisam ter aquela renovação. Parte do trabalho, não seja reativo, vá com calma, tire o pé do acelerador. Novidades bacanas podem vir se você não ficar reativo essa semana. Arianos, arianas, semana de reviravolta, semana marcada por algumas transformações, algumas coisas que estão parados, começam a mexer, e algumas coisas que são dadas como certa sendo reviradas. Então a gente tem nos relacionamentos um período bastante interessante, esse finalzinho de mês, início do próximo, para aprofundamento das relações. Talvez seja muito bom ter algumas DRs dessa semana, falo assim de coração, para que vocês possam alinhar expectativas e taurinos, taurinas, semana de renovação. A palavra para essa semana é renovar. Vocês vão ver que nos relacionamentos um período de conflitos está se armando. Chuva pesada talvez, ou um chuvisco leve, mas mesmo assim ainda cai num toró. Algum tipo de desavença, algum tipo de conflito acontecendo para vocês nesse período. Não está favorável a início de relacionamento, está mais favorável à finalização deles. Igualmente para quem está querendo dar um tempo, essa é uma semana assim mais favorável. Como eu falei, é uma semana de renovação. Algumas renovações vêm a partir de cortes. Trabalho está mostrando meio pasmaceira, meio água de salsicha. Então, se você quer manter isso, beleza. Se você está contente do jeito que está, beleza. Agora, se não, você pode
fazer algum movimento, procurar conversar com a sua chefia e, se você for autônomo, procurar ver o que você pode fazer de diferente daquilo que você está falando. É uma semana muito boa para iniciar projetos, mas esses projetos vão demandar de um pouco mais de atenção da sua parte, um pouco mais de empenho da sua parte para sair da inércia. Geminianos, geminianas, nossa, quando eu olhei para isso aqui eu fiquei até com o coração doendo, porque você sabe, eu sou geminiano. Então é uma semana que vai exigir compromisso, seriedade, nada de brincadeira, nada de suavidade. É uma semana que pede para nós um pouco mais de austeridade, um pouco mais de foco, atenção e até mesmo frieza para resolver, coisa que muitos geminianos, quando fazem, sentem-se mal. Eu sinto mal. Mas é uma semana que vai exigir que a gente diga não mais frequentemente do que sim, e isso vai cortar nosso coração. No relacionamento, não tem muita definição, é uma boa semana para geminianos que querem iniciar um relacionamento, mas não há muita definição nos relacionamentos essa semana. Ele tende a ficar um pouco nebuloso, às vezes tem algum avanço, às vezes tem algum retrocesso, mas ainda assim é bastante nebuloso. Como eu falei, está muito mais facilitado o início de novos relacionamentos. Já no trabalho, investiria bastante em alianças, investiria bastante em criar grupos, não só grupos, mas também criar ou fazer novas sociedades. Está muito facilitado para isso, e também talvez seja esses nãos que devem ser dados para que possa abrir outras coisas para você. Geminianos, geminianas, nossa, quando eu olhei para isso aqui eu fiquei até com o coração doendo, porque você sabe, eu sou geminiano. Então é uma semana que vai exigir compromisso, seriedade, nada de brincadeira, nada de suavidade. É uma semana que pede para nós um pouco mais de austeridade, um pouco mais de foco, atenção e até mesmo frieza para resolver, coisa que muitos geminianos, quando fazem, sentem-se mal. Eu sinto mal. Mas é uma semana que vai exigir que a gente diga não mais frequentemente do que sim, e isso vai cortar nosso coração. No relacionamento, não tem muita definição, é uma boa semana para geminianos que querem. Câncer, olha, muita atenção com o bolso essa semana, cancerianos. É uma semana em que perdas financeiras vão ficar muito frequentes. Que perdas financeiras seriam essas? Talvez golpes está indicando ali, golpes do Pix. A gente está num ano 7 tem a ver com tecnologia, então atente-se a isso. Ainda mais que estão entrando no mês de energia 9. Por favor, cancerianos, atente-se a isso. O dinheirinho de vocês esvaindo aqui é uma coisa preocupante. Talvez investimentos sejam interessantes, talvez, mas tem que analisar muito bem. Não vai se associar tão rápido assim a qualquer um. Aqui a gente vê nos relacionamentos, também relacionamento pedindo um pouco mais de calma, um pouquinho mais de respiro, menos emocional, menos ação, mais reativo talvez mais na defensiva, né? Trabalho, seria interessante vocês ficarem mais sem serem vistos essa semana. Não que vocês estão fazendo alguma coisa errada, mas também seria mais interessante se vocês ficassem na sua, tá? Mas eu sou autônomo, eu não posso ficar na minha. Pode ficar na sua. Você pode fazer os seus fechamentos, você pode dar manutenção nos seus atendimentos ou na venda dos seus produtos, mas não se apareça, não faça propaganda que vai aparecer. Mas eu tenho live. Tudo bem, siga a sua agenda. Eu só estou comentando, seria interessante você não aparecer. Câncer, olha, muita atenção com o bolso essa semana, cancerianos. É uma semana em que perdas financeiras vão ficar muito frequentes. Que perdas financeiras seriam essas?
talvez golpes. Golpes está indicando ali, golpes, tipo, golpes do Pix. A gente tá num ano 7, 7 tem a ver com tecnologia, então atente-se a isso. Ainda mais que estão entrando no mês de energia 9. Por favor, cancerianos, atente-se a isso. O dinheirinho de vocês esvaindo aqui é uma coisa preocupante. Talvez investimentos sejam interessantes, talvez, mas tem que analisar muito bem. Não vai se associar tão rápido assim a qualquer um. Aqui a gente vê nos relacionamentos, também relacionamento pedindo um pouco mais de calma, um pouquinho mais de leoninos, leoninas. Que semana é essa? Semana de vocês tá complicado em relação à parte familiar. A gente tem o seguinte, é, é uma semana em que as dificuldades com o trato familiar, as dificuldades com a família, ela deve pintar no horizonte hoje e durante a semana inteira. A gente vê já na runa do relacionamento bastante dificuldade de movimentação. Então é uma semana que vai precisar que vocês olhem com atenção para as questões familiares e parentais de vocês. Pode surgir bastante pepino a respeito disso. E obviamente, falta de sorte no amor, sorte na parte de trabalho. Trabalho a gente tem a runa da gás, e a runa da gás ela trazendo para nós momentos assim até bons no trabalho. Pode ser até que você receba um aumento no seu trabalho. Ah, mas eu sou autônomo, então aumento de cliente. Mesmo assim você tem esse movimento do trabalho tendo essa virada positiva, mas em termos dos relacionamentos a gente vê que a questão familiar ela está pegando muito. Pode não ser somente entre você e a pessoa que você está junto, mas e principalmente também com a sua família de origem ou a família de origem da outra pessoa e os seus pais. Virginianas, virginianos, a gente tem uma semana de atenção com a casa, talvez recebendo coisas benéficas, talvez aquela reforma que você queria fazer e não estava sabendo muito bem como, começando a desenrolar soluções para isso. Alguém entrando em contato com você, falando que está reformando algo, e daí te fornece alguns contatos que muito benéficos, talvez você conseguindo um bônus especial divino e trazendo coisas novas em relação a isso. É uma semana em que a sua atenção com relação à casa vai ser muito bem vinda, e também vai estar solucionando muitas coisas bacanas para vocês essa semana, tá? Inclusive parando de perder dinheiro com coisas da casa. A gente vê no relacionamento que é bom dar um tempo, é bom não ser tão incisivo ou incisiva essa semana. Pode fazer movimentos nesse sentido, ser mais cobrar um pouco mais, pode, mas faça isso da maneira em que você faça, espere, deixe acontecer, respire, pegue a resposta disso, depois faça um outro movimento. Não de uma forma batendo na cabeça o tempo todo, entendeu? Então faça mais com espaços para respiro, para que possa ter um movimento. Se você ficar mexendo muito nesse relacionamento sem dar um respiro, só cobrando, não dá, tá? Essa semana é uma semana do tipo, faça um movimento, aguarde, faça o próximo movimento, aguarde, isso vai dar bom. Trabalho não está uma semana boa, talvez uma semana de conflitos, principalmente conflitos de chefia. Não é uma semana muito boa, talvez a sua chefia esteja um pouco atacada, talvez a sua chefia fosse de leão, e por isso que ela está meio atacada. Olha o signo de leão que passei aqui. Então, atenção a isso, atenção, muita atenção. Nossa, que período complicado para vocês, librianos. É o finalzinho desse início de um mês de energia 8, início de uma energia 9, e aqui está mostrando uma dificuldade em se encontrar, tá? É dificuldade de se encontrar, é o medo das relações estarem terminando ou chegando a um ponto em que fica difícil o convívio, né? Difícil ir para frente, e o trabalho não rendendo aquilo que deveria estar rendendo. Então, muito chá de camomila, muito
muito suco de maracujá. Essa semana vai ser uma semana para assim mexer muito o seu interior. Então, vai com calma, sem pé no acelerador, sem tombar de um lado ou sem tombar para o outro, como a balança libriana é. É preciso que vocês tenham foco, é preciso que vocês olhem para você, é preciso que vocês tirem essa energia de finalização, essa energia de términos, o medo que ela está trazendo, porque o início e fim são coisas que existem neste universo em que nós vivemos. Então, pode não ser nada em relação ao relacionamento, pode ser o fim, para que cada um siga o seu caminho e está tudo ok, tá? Então, sem medo, e se tiver com medo, vai assim mesmo, mas é importante que você olhe para si mesmo. Nossa, que período complicado para vocês, librianos. É o finalzinho desse início de um mês de energia 8, início de uma energia 9, e aqui está mostrando uma dificuldade em se encontrar, tá? É dificuldade de se encontrar, é o medo de das relações estarem terminando ou chegando num ponto em que fica difícil o convívio, né? Difícil ir para frente, e o trabalho. Escorpião. Bom, semana é uma semana boa, não é uma semana ruim, tá? É uma semana em que receber coisas do passado, receber coisas do outro, vai estar muito fácil. Você está recebendo coisas que já pertenceram a outras pessoas e indo para você. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, isso depende daquilo que está vindo e como você vai trabalhar isso. Mas é uma semana em que presentes do passado, presentes vindos, sendo herdados, né? Coisas sendo herdadas podem vir a acontecer. E eu creio que muitas coisas serão herdadas em relação a cargos sendo herdados ou compromissos de cargos sendo herdados, né? Clientes também sendo herdados no caso do autônomo. Relacionamentos está um período extremamente tenso. A corda tensionou o suficiente para começar a fazer aquele som de arrebentamento. Você pode finalizar esse relacionamento, talvez seja a coisa melhor que possa acontecer para você finalizar esse relacionamento para iniciar um novo, antes que essa corda arrebente e os pedaços dela acerte você de alguma maneira. Talvez seja essa o seu ponto de abertura para que não cause coisas mais catastróficas para você. Ou você sentar, você conversar e você entender que precisa ter uma transformação mais profunda no seu relacionamento. Lembrando que mês que vem tem energia 9. Então esse energia do Hagalaz hoje no relacionamento é muito mais propício a términos. Transformação tem que ser uma coisa muito visceral para vocês, tá? Se você não conseguir essa visceralidade, essa transformação profunda, eu recomendo finalizar e seguir em frente. E no trabalho, como falei, aguarda coisas vindo, não tome decisões apressadas, é preciso que você respire antes de decidir, tá? Como falei, você pode estar herdando algumas coisas que são de outras pessoas. Sagitarianos, palavra de ordem para vocês é: não há impulsividade. Essa semana não tem embasamento nenhum para vocês serem impulsivos. Refreiem as suas atenções, sejam um pouco menos impulsivos, não ajam de uma vez só, tá? É mais importante vocês ficarem nessa semana na defensiva, tá? Fez um movimento, precisa de algum movimento, vai lá e faz. Menos proatividade, mas talvez não tão reatividade, mas mais defensividade. Defensividade é legal. No relacionamento, se você não está aprofundando o seu relacionamento ao ponto de casar, essa semana é uma semana muito boa para você pedir em casamento, tá? Porque ali a gente já vê quem casa quer casa e as coisas contribuindo para um amadurecimento maior no relacionamento. Talvez um relacionamento você seja novinho, novinha e não está pensando em casar, mas ali já está pedindo um pouco mais de maturidade nos relacionamentos. Talvez seja a hora de você levar
ele ou ela para conhecer seus pais. Já no trabalho, como eu falei, não é uma semana muito ativa. A runa que vem no trabalho é uma runa que está de cabeça para baixo, uma runa invertida. Então ela pede, de novo, nada de ações impulsivas, nada de ter muita proatividade. Talvez o fato de você ficar na defensiva vai te dar uma orientações muito melhores do que você mostrar serviço o tempo todo. Essa semana não é para mostrar tanto serviço, é para agir segundo ser, como é que é a palavra? Impulsionado. Quando alguém vem e te impulsiona, tá mais para isso do que você mesmo agir de forma proativa. Capricornianos, que semana boa, que semana boa, uma semana ótima para fechar negócios, capricornianos, é ótimo para iniciar relacionamentos, capricornianos, é ótimo para vocês, capricornianos. A gente a gente já passou da época capricorniana, mas essa semana tem uma semana excelente para isso. O sol brilhando para vocês, o sol limpando todo o caminho para vocês nos relacionamentos, para iniciar novos relacionamentos, talvez para iniciar uma nova fase no relacionamento, até mesmo se caso você queira terminar um relacionamento, está muito favorável para que isso desenvolva da melhor maneira possível, sem conflito nenhum. Tá? Então, trabalho, sociedades, associações muito facilitadas e você estando à frente delas ou tomando as posições para estar à frente. Talvez não como um líder, talvez como um gestor seja mais interessante, mas mesmo assim está uma semana de ouro para vocês, capricornianos. Eu fosse você, aproveitava até a última gota dessa semana, exponha-se, deixa as pessoas te verem, ouvirem o que tem você a falar, e nas paqueras está maravilhoso, para resolver questões relacionais está maravilhoso, e também na questão do trabalho, apenas tenha cuidado com orgulho inflamado. Capricornianos, que semana boa, uma semana ótima para fechar negócios, capricornianos, é ótimo para iniciar relacionamentos, capricornianos, é ótimo para vocês, capricornianos. A gente já passou da época capricorniana, mas essa semana tem uma semana excelente para isso. O sol brilhando para vocês, o sol limpando todo o caminho para vocês nos relacionamentos, para iniciar novos relacionamentos, talvez para iniciar uma nova fase no relacionamento, até mesmo se caso você queira terminar um relacionamento, está muito favorável para que isso desenvolva da melhor maneira possível, sem conflito nenhum. Tá? Então, trabalho, sociedades, associações muito facilitadas e você estando à frente delas ou tomando as posições para estar à frente. Talvez não como um líder, talvez como um gestor seja mais interessante, mas mesmo assim está uma semana de ouro para vocês, capricornianos. Eu fosse você, aproveitava até a última. Aquarianas. É uma semana boa. Ela vai estar modificando aquilo que você veio da semana passada. Ela vai estar fazendo com que as coisas entrem num trilho mais interessante para vocês. Mas aí você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Ela vai colocar vocês no trilho, vai colocar vocês em uma marcha positiva, mas tem que ter atenção ao seguinte: não fale tudo que pensa essa semana. Tá? A gente está ali com a runa no relacionamento para dizer não fale tudo o que pensa, ouça mais e ouça com atenção. E na parte do trabalho também. No parte do trabalho você pode falar o que pensa? Pode, mas respire antes de falar. Dê um passo para trás caso você esteja em dúvida de uma decisão para não tomar ela equivocadamente. Então, no trabalho, percebam que as duas runas, por serem diferentes, elas estão trazendo a mesma energia, que é a energia de não se movimentar prontamente. Não é que você deva ficar não protagonista, né? Que você não deve ficar atuante. Ele só pede para que não diga tudo que você pensa nos relacionamentos. Ouvir mais é mais importante essa semana. E no caso
No caso do trabalho, você tome suas decisões depois de uma pequena reflexão, uma pequena tomada de ar. Vai ser muito mais importante. E aí essa virada, esse acerto no seu caminho vai ficar muito, muito claro para você. Aquarianos, aquarianas. É uma semana boa. Ela vai estar modificando aquilo que você veio da semana passada. Ela vai estar fazendo com que as coisas entrem num trilho mais interessante para vocês. Mas aí você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Ela vai colocar vocês no trilho, vai colocar vocês em uma marcha positiva, mas tem que ter atenção ao seguinte: não fale tudo que pensa essa semana. Tá? A gente está ali com a runa no relacionamento para dizer não fale tudo o que pensa, ouça mais e ouça com atenção. E na parte do trabalho também. No parte do trabalho você pode falar o que pensa? Pode, mas respire antes de falar. Piscianos, uma semana dinâmica, muito dinâmica. Só toma cuidado para não pisar no cadarço e esborrachar no chão, tá? Semana extremamente dinâmica, as coisas acontecendo muito rapidamente. Provavelmente você não deve ver até a semana terminar de tão rápido que ela vai estar. É preciso que você tenha atenção a isso. É preciso que você aprenda a respirar enquanto você está se movimentando, ou seja, descansar enquanto carrega a pedra. E ali a gente tem o quê? A gente tem no relacionamento, talvez um relacionamento estava indo para uma via meio torta, ele corrigindo essa via, mas de qualquer forma essa semana está muito boa dentro da parte do relacionamento. Já na parte do trabalho, evitar conflito com as pessoas, evitar a discussão de algumas ideias com algumas pessoas. Eu sinto que para alguns piscianos é muito importante não fazer nenhum tipo de movimento quando está acontecendo alguma coisa equivocada perto dele. E não é para não entrar em conflito, é porque a resposta desse conflito pode acabar atingindo o pisciano. Então, atenção a isso. Atenção para que as suas ações essa semana não levem você a algum tipo de conflito com a justiça. Atenção, tá? Então, tenta não embarcar em nenhuma provocação e também tenta não ficar respondendo tudo a todo mundo, que às vezes a pessoa não quer ouvir, a pessoa vai interpretar errado e a pessoa vai acabar levando você a uma situação que vai entrar em conflito. Pode ser um conflito judicial, pode ser somente um conflito de hierarquias.